queridos! Muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda na parte que falamos de Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Hoje no item 19, falando sobre a ciência em relação ao Espiritismo, através do trecho que Kardec destacou para fazer o seu desenvolvimento. Antes de começar o nosso estudo, eu gosto sempre de lembrar da importância de fazermos a leitura de harmonização e a prece para que o nosso estudo possa correr com as melhores vibrações e com as melhores energias. O item 19, como eu acabei de falar, vai tratar dessa falta de visão que parte da ciência ainda hoje apresenta em relação a especular algumas causas de certos acontecimentos no corpo humano, justamente pela sua visão só do ponto de vista material. E aqui no item 19, o que ele fala é o seguinte: se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Por esse trecho, vamos perceber essa visão desse tempo em relação à existência de algo mais que possa contribuir para essa saúde, para essa qualidade do bem-estar, além do corpo físico. E hoje em dia, a ciência, parte da ciência, já fez alguns avanços, ou parte dos cientistas já acredita que realmente possa haver algo além desse corpo material, e algo além desse corpo material que realmente vai influenciar nas doenças. Acredita-se hoje, por parte de alguns cientistas, parte de algumas pessoas da medicina, já existem pesquisas nessa área, dizendo que, na verdade, o que o corpo sente é um resultado de algo que está acontecendo na alma, de algo que está acontecendo no espírito. Então, através dessa somatização, essa enfermidade chegaria ao corpo físico, como se a doença do corpo ela já fosse uma consequência daquilo que a alma e o espírito já vêm experimentando. E com relação a isso, pessoal, existe uma questão e às vezes uma polêmica, e às vezes uma discussão entre cientistas, entre alguns profissionais, entre alguns pesquisadores que não acreditam ainda nessa parte ligada à espiritualidade, essa parte espiritualista, ou essa explicação que traz o espiritismo, e aqueles que já acreditam, ou pelo menos que pesquisam algo, que simplesmente não negam. E como que se deve proceder diante de um embate? Como que devemos proceder diante de um embate, diante de alguma discussão de ponto de vista? Devemos preservar a nossa opinião, dizer, esclarecer, falar o que pensamos, sem vergonha, sem medo, porém respeitando a opinião do outro, porque a discussão entre pontos de vista é muito sadia, muito necessária para que haja um entendimento das duas partes. Então, o primeiro cuidado é que a gente perceba esse tipo de conversa. Se ela for para um esclarecimento, ela é muito bem-vinda. Mas se apenas for uma questão de que dali saia um vencedor ou que exista uma verdade absoluta, não é o caso, porque não vai existir uma verdade absoluta muitas vezes para aquele que já tem um ponto de vista e não está disposto a verificar, não está disposto a aceitar alguma outra colocação a esse respeito, a respeito desse assunto. E aí eu vou trazer dois trechos do livro O que é o Espiritismo, que ilustram muito bem esse antagonismo, às vezes existente entre o materialismo e o espiritismo.
esses trechos são tirados de um diálogo entre uma pessoa que está indagando Kardec sobre determinadas questões do ponto de vista materialista. E aí a primeira pergunta é dentro de um discurso, dentro de uma conversa, onde ele está falando sobre a importância dos homens da ciência, principalmente a essa época de Kardec, né? Então ele fica instigando Kardec no sentido de que o espiritismo, tão defendido ali por Kardec, seria muito mais valorizado se essas pessoas da ciência, se esses estudiosos da ciência, eles apoiassem o espiritismo. Trazendo aqui o trechinho do livro para vocês, essa pessoa fala assim para o Kardec: admite que se os homens da ciência apoiassem o espiritismo, daria grande peso ao sistema. E o Kardec responde: admite, porém, que ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. E aí vem algum trecho, né, que eu não vou ler aqui para vocês. Vou deixar a recomendação aqui na descrição do vídeo, se vocês tiverem interesse. E depois ele segue: a ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos como experimentam a pilha voltaica. Foi mal sucedida, como devia sê-lo, porque agir visando a uma analogia que não existe e depois, sem ir mais longe, conclui pela negação. Então, o que ele está dizendo aqui mais ou menos? É como se hoje quiséssemos medir a água por metros, quiséssemos medir a altura por litros. Estamos usando medidas erradas. Estamos usando formas de pesagem, formas de medição erradas, instrumentos errados para determinados elementos. E o que o Kardec vem defendendo aqui nessa resposta, na verdade o livro é repleto de respostas maravilhosas, eu realmente recomendo essa leitura. O que ele vem defendendo aqui é isso, que a ciência está batendo numa tecla, parte da ciência, não dá para a gente generalizar, parte da ciência está batendo numa tecla e não está abrindo seus horizontes, não está vendo outras possibilidades, está apenas testando de uma forma e, como não acerta, está negando e dizendo que não existe. É esse o argumento que o Kardec vem dando aqui nessa resposta, e ele fala como que pessoas podem defender se elas não entendem do assunto. Como que uma pessoa vai ser juiz, como que ela vai julgar alguma coisa que ela não entende? E aí depois, num outro momento, na própria resposta do Kardec, fala assim: direis, né? Você pode até dizer, ele fala para essa pessoa, você pode até dizer: a minha razão se recusa a admitir isso. Porém, os que creem e que não são tolos invocam também as suas razões. Ou seja, tem pessoas com razão de um lado, você tem pessoas que não são tolas de um lado defendendo a sua razão. Do outro lado, pessoas também que não são, igualmente não são tolas, também defendendo a sua razão. E aí ele fala: e além disso, os fatos, qual das duas razões deve prevalecer? E aí o Kardec continua: o grande juiz nessa questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais, classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Essa resposta do Kardec, ela nos lembra de grandes experimentos, de grandes invenções que aconteceram ao longo da história e que no início soaram como absurdas. Eu vi um filme esses dias no Netflix, A Cidade de Gelo, se eu não me engano o nome do filme, e eu sei que num determinado momento aparece, né, uma pessoa que ela trabalha acendendo as luzes da cidade. Uma época, principalmente, em que a luz ainda não era elétrica, né? Não existia a eletricidade. Alguém chega para essa pessoa que faz esse trabalho de acender ali a iluminação da cidade e aí fala: um dia isso vai acabar, um dia o senhor vai poder descansar porque a eletricidade vai chegar e não vai mais precisar desse trabalho. E aí essa pessoa nesse momento ri, ela fala assim: até parece que vai existir essa eletricidade, que vai existir isso que você está falando. E assim com muitas invenções que de repente nós mesmos não imaginávamos que um dia poderia acontecer.
como por exemplo o próprio celular, como por exemplo eu estar falando aqui com vocês, como por exemplo uma pessoa lá do Japão falar com a outra aqui no Rio ao mesmo tempo por videochamada. Isso é uma coisa que há um tempo atrás, se a gente falasse, as pessoas iam rir. Ah, até parece que isso um dia vai acontecer. Então o que o Kardec vem dizendo aqui é que já existem provas. Mesmo que a pessoa não admita que existam provas, existem pelo menos formas de estudar, formas de pesquisar e não simplesmente negar, e não simplesmente dizer que é charlatanismo, dizer que é invenção, dizer que é produto da mente humana, como foram muitos dos argumentos contra o espiritismo e são até hoje por parte de alguns. Mas como o próprio Kardec fala e como Jesus também nos ensinou, e tem aqui essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, devemos respeitar a opinião alheia e principalmente esperar o tempo de cada um. Da mesma forma, quando queremos que respeitem o nosso tempo e respeitem as nossas opiniões. Jesus, por exemplo, nos fala o seguinte: quando alguém não vos queira receber ou escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou dessa cidade a poeira dos vossos pés. E esse ensinamento Jesus falava aos seus discípulos no momento da sua instrução, no momento em que ele estava mostrando como que eles deveriam fazer ao sair para pregar. Ou seja, não insista, não insistam, não façam proselitismo, respeitem o outro. Vão lá, façam a sua parte, mas se não quiserem escutar, se não quiserem receber, sacudi a poeira dos vossos pés. E é isso que nós devemos fazer. Se formos chamados a dar a nossa opinião, vamos dar a nossa opinião. Vamos estar abertos a uma conversa amigável, ao esclarecimento. Vamos ouvir a opinião alheia. Vamos escutar a ciência sempre. O próprio Kardec nos fala no Livro dos Médiuns: quando a ciência provar algo contrário ao espiritismo, fiquemos com a ciência. Porém, a ciência até hoje não conseguiu provar algo em contrário ao espiritismo. E é aí que vem se desenvolvendo todo o discurso de Kardec. Então, pessoal, esse trechinho aqui do Sócrates, do Platão, ele está falando já naquela época dessa importância. Vamos olhar se tem alguma coisa além desse corpo físico? Porque se você já averiguou o corpo físico e ainda viu que tá tudo bem, mas que ainda existe problema, então deve haver alguma coisa a mais. Vamos investigar se não tem algo que não esteja só na matéria. É disso que está falando esse trechinho, dessa importância de averiguarmos algo mais além do material. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso estudo de hoje, trazendo um pouquinho dessa abordagem que existe aí, desse antagonismo, às vezes, entre parte da ciência, parte da medicina, em relação a alguns apontamentos, algumas explicações fornecidas pelo Espiritismo. Que possamos estudar sempre, que possamos nos esclarecer, nos ajudar a entender sempre, mas, acima de tudo, que possamos respeitar a opinião do outro, o tempo do outro. Então, que fique esse ensinamento, que fique essa mensagem e que esse estudo possa ter ajudado a você de alguma forma. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!